Agora 10h22. CBN, eleições 2012. Do jeito que o tempo tá correndo, outubro, dia 7 de outubro já tá quase ali. Nós vamos escolher neste dia vereadores e prefeito da nossa cidade. Hoje você vai saber o que é permitido ou não aos candidatos nessas eleições. Em caso de irregularidade, como é que você, eleitor, deve denunciar? A gente vai conversar com o responsável pelo setor de propaganda do TRE, o senhor Diogo Cruvinel. Senhor Diogo, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Os comícios já estão liberados? O que é que define um comício político? O que pode e o que não pode acontecer num comício, hein? Sim, o comício ele está permitido desde o dia 6 de julho e ele pode ser realizado até 48 horas antes do dia das eleições. Ele pode ser feito diariamente entre 8 horas da manhã e 24 horas. Então, o comício, o que define o comício é aquele ato que o candidato, aquele momento que o candidato tem para conversar com os seus eleitores, né? Ele é permitido, entretanto, a legislação eleitoral veda qualquer tipo de manifestação artística para trazer mais eleitores àquele evento, que não apenas o candidato, chamado showmício. Tá. Então isso não é permitido pela legislação. Ainda que o artista tenha feito esse show de graça? Ainda que seja de graça, né? Porque a finalidade da legislação é justamente equiparar os candidatos, né? E não criar artificialmente uma situação em que os eleitores estejam naquele local não para ouvir as propostas, o discurso do candidato. Pois não. O senhor disse que é o momento do eleitor conversar diretamente com o seu candidato. Ele pode, por exemplo, fazer um comício virtual? Sim, a propaganda pela internet, eu entendo isso como comício virtual, né? A propaganda na internet, ela é permitida, sim, desde que não sejam anúncios pagos ou veiculados por meio de sites de pessoas jurídicas, né? Como portais de notícias, por exemplo, ou então sites de comércio eletrônico. Isso não pode. Agora, aquelas redes sociais, isso pode ser utilizado pelo candidato, sim. E aí é uma ferramenta até bastante forte para essa comunicação. Adriana, pois não? Bem, Diogo, bom dia. O que me chama a atenção, as caminhadas, as passeatas, a gente já começa a perceber os candidatos já fazendo esse tipo de ação né, nessas eleições. O que me chama a atenção é que no dia das eleições, por exemplo, é permitida apenas a manifestação individual e silenciosa do eleitor por determinado partido ou candidato. Como que essa manifestação individual e silenciosa ocorre? O que é permitido no dia da eleição nesse sentido? Bom dia, Adriana. Você lembrou muito bem aí sobre as caminhadas, canhatas e passeatas, né? E no dia da eleição não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral. O dia da eleição é o dia do eleitor. Os candidatos vão ter aí o período todo de campanha eleitoral para promoverem as suas propostas, as suas ideias, mas o dia da eleição é o dia que o eleitor tem para refletir, né, sobre aquelas propostas que ele recebeu e fazer a sua escolha. Ele pode sim se manifestar silenciosa e individualmente na hora de votar. Ele pode, por exemplo, colar um adesivo em sua camiseta, né? Ele pode carregar bandeiras, né? Broches. Pode vestir uma camiseta do candidato dele? A questão da camiseta ela é um pouco complicada, porque os candidatos, eles não podem confeccionar e dar camisetas aos eleitores. Isso aí é configurado, não pode haver distribuição de brindes, não só camisetas, né, mas qualquer outro... Chaveiro, boné, nada disso. Não pode. Isso aí pode configurar, dependendo da situação, uma captação ilícita de sufrágio, ou seja, a compra de votos, né? Agora, se o próprio eleitor escreveu na sua camiseta lá que ele apoia determinado candidato, isso é permitido, aquela manifestação dele. Agora, não pode haver aglomeração, porque ela deixa de ser individual. Agora, a gente precisa lembrar que num determinado momento esse candidato também é eleitor. Ele pode, enquanto eleitor, comparecer à sua sessão utilizando uma camiseta, por exemplo, que ele mesmo mandou confeccionar só para si? Sim, aí com relação a isso não há problema, né? Você lembrou bem, ele é um eleitor. Antes de ser candidato, ele é um eleitor, né? Nesse caso, então, ele pode, inclusive, aparecer para votar carregando um cartaz de si mesmo. Sim, ele pode fazer isso. É bastante comum que um candidato ele cumprimente os eleitores que estão naquele local de votação. Agora, ele não pode transformar isso em um ato de propaganda. Ele não pode permanecer naquele local de votação o dia todo realizando atos de campanha. Distribuindo santinho e etc. Exatamente, não pode fazer discursos, por exemplo. Agora, Diogo, a passeata, a carreata,
ela tem certos limites, né? Algumas coisas não são permitidas. Por exemplo, até que ponto, né, essa carreata não se transforma num comício, assim? Até que ponto? Qual é o limite disso? O que não é permitido de jeito nenhum? Pois é, a carreata normalmente vai um carro de som na frente e aquela fila de carros atrás, né? E esse carro de som, ele vai divulgando jingles da campanha. O que não é permitido é o candidato subir num carro de som desse e começar a fazer o seu discurso pela cidade. Ele está transformando esse ato de carreata num evento de comício. Isso aí a legislação não veda, né? Até sobre carro de som também, a legislação não permite o uso de trio elétrico. É como se fosse um carro de som. O trio elétrico ele só é permitido se ele estiver parado e amplificando o som de um comício. Ok. Algum recado que a gente deva dar, Diogo, nesse momento aí para os milhares de candidatos Minas Gerais afora, no que é que eles devem ficar mais de olho, o que está pegando nessa campanha eleitoral que pode passar despercebido? Olha, o recado que a gente tem que dar para os candidatos é o seguinte, a justiça, não só a justiça eleitoral, mas os eleitores estão de olho nas campanhas, estão mais conscientes, né? E a Justiça Eleitoral de Minas, o TRE de Minas, conta também com a participação dos eleitores para trazer notícias de eventuais irregularidades na veiculação de propaganda, né? Eles podem fazer isso pelo sistema de denúncia online, que está disponível na página nossa da internet, que é o www.tre-mg.jus.br. O eleitor ele pode preencher um formulário com dados pessoais e dados da denúncia, né? E agora o eleitor ele tem uma ferramenta que é muito mais forte do que o sistema de denúncia online, que é o seu título de eleitor. Ele, na hora de escolher na urna, ele vai fazer a opção pelo candidato que terá feito uma campanha mais limpa, né? Perfeito. Diogo Cruvinel, responsável pelo setor de propaganda do TRE, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelas informações. Um bom dia, viu? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Adriana. Bem, só relembrando aqui os telefones do Disque Eleitor, antes da gente ir para o repórter CBN. Os telefones são 148 para a região metropolitana de Belo Horizonte e o 3291-0004. Também este telefone do Disque Eleitor. Agora, 10h29, a gente volta depois do repórter CBN.